Olá, boa tarde. Eu sou o Neto Pantoja, faço parte aqui da assessoria de comunicação da Secretaria de Justiça e estou aqui para dar continuidade ao nosso projeto Acolher é Preciso. O projeto ele é uma parceria do Governo do Estado, juntamente com a Uninorte e com a Sejusc e o projeto Parceiros da Escola. Vale destacar que a parceria não conta com nenhum aporte financeiro aos envolvidos e tem esse objetivo de trazer lives às terças e quintas-feiras aqui na nossa página da Sejusc, falando sobre temas relacionados ao isolamento social, né? Trazendo profissionais de psicologia, pedagogia e assistência social também. Na nossa live de hoje a gente tem aqui como tema como organizar a rotina para crianças com deficiência e o assunto vai ser ministrado pela pedagoga Marta Rodrigues, pela psicóloga, pela psicóloga Marta Rodrigues, que é professora da Uninorte. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui. Agradeço a sua confirmação, né, de ter vindo aqui com a gente falar sobre esse assunto, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para quem está em casa. E aí eu já deixo a senhora para falar com o pessoal que está em casa, para dar suas explicações. Olá, internautas, boa tarde. Como estão em casa? Estão bem? Um prazer novamente estar aqui com vocês. E já inicio agradecendo ao projeto Acolher Preciso, uma parceria da Uninorte, Sejusc e Propai. Hoje nós vamos falar sobre como organizar a rotina das crianças com deficiência. Na nossa última live foi uma sugestão de tema e eu achei muito importante acolher, né? Para começar, vamos, então, definir o que é pessoas com deficiência. Pela legislação brasileira de 2015, pessoas com deficiência são aquelas que têm algum impedimento de médio ou longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O que, em interação com uma ou mais barreira, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, eu estou falando das crianças com síndrome de Down, das crianças com autismo, das crianças com paralisia cerebral, das crianças com deficiência auditiva, de todo tipo de criança que tem alguma deficiência. Veja que eu não estou falando de adolescentes. Eu estou falando daquela fase do desenvolvimento humano que vai do 0 aos 10 ou 11 anos, que é quando começa a pré-puberdade. Para começar, eu gostaria que você entendesse o que é rotina. Por muito tempo, se pensou na rotina, né, no senso comum, nas rodas de amigo, como algo desagradável, chato, repetitivo. Às vezes pode ser realmente tudo isso, mas depende de como você organiza a sua rotina. E as crianças com deficiência, elas precisam muito de rotina. Por quê? Elas necessitam ter uma previsibilidade no ambiente. E o que é o ambiente? Ambiente é todo lugar em que a criança está. Pode ser a escola, pode ser a casa, pode ser aquela brincadeira com os amiguinhos, pode ser o ambiente em que ela está jogando videogame ou acessando o celular ou o tablet, e a brincadeira que ela faz com você também em casa. Então, ambiente é tudo aquilo que o nosso organismo interage, certo? Então, essa rotina precisa ser organizada para que ela consiga ter algum controle no ambiente em que ela está. E por que isso é importante? Porque dá conforto para a criança. Ela se sente bem, vai ficar menos chorosa, menos irritada, vai gostar de interagir e vai se organizar internamente. O que deixa as crianças, principalmente as crianças com autismo, em crise? A dificuldade de ter uma rotina. A dificuldade de compreender o que vai acontecer, a falta de planejamento, né, o excessivo ambiente desorganizado. Isso deixa as crianças irritadas. E elas não vão dizer, olha, eu estou irritado porque está muito desorganizada a rotina. A criança não tem esse repertório. Como que ela vai comunicar que está desconfortável? Ela vai chorar, vai começar a dar sinais que vai entrar em crise, vai fazer estereotipias, vai começar a fazer sons que está sinalizando que está desconfortável, até ter uma crise. Então, veja que, antes de ter uma crise, a criança vai dando vários sinais. E um dos fatores desencadeantes de crise pode ser a falta de desorganização na rotina, especialmente agora, nesse período de isolamento social, em que tudo aquilo que era previsível para elas se modificou. Ou seja,
Não sei o que está acontecendo. Como que vai ser, né? Então, primeiro de tudo, entenda que a rotina, ela ajuda no desenvolvimento da cognição, na generalização daquilo que a criança aprende. Então, se a criança aprende hoje a se organizar para comer, ela vai aprender uma habilidade que ela vai usar na escola, que ela vai usar quando sair com você, né? Quando tivermos liberados aí para lanchar, vai usar isso no shopping. Então, ela vai generalizar esse comportamento. E, em todo lugar, ela vai demonstrar o que ela aprendeu, certo? Por que da cognição? A cognição ela tem a ver com o desenvolvimento da nossa inteligência, com o nosso repertório de interação no mundo. Pensamento, linguagem, raciocínio lógico, organização interna. Então, a rotina, ela ajuda a criança, estando mais concentrada, a utilizar melhor esse repertório que ela já tem. Na escola, a criança desenvolve muito isso. Veja, a criança chega na escola, tem alguém que recebe, vai ter aquele momento da interação, que todas as crianças vão estar ou no parquinho, ou brincando em alguma área comum, e daqui a pouco está na hora de ir para a sala de aula. Na sala de aula, a professora vai recepcionar todos, vai ter a rodinha, ela vai participar daquela interação, vai ter o momento da música. Então, está tudo estruturado e organizado. E em casa, gente, tem que ser um pouco parecido com isso. Não estou dizendo que você tem que fazer da sua casa um ambiente extremamente rígido e inflexível, não. Eu estou dizendo que a rotina da criança precisa prosseguir com as atividades que ela tinha, minimamente, para que tudo aquilo que ela aprendeu não se perca. Tá bem? Então, como que você vai organizar essa rotina? Primeiro de tudo, todo comportamento humano, o meu, o seu, das crianças, dos adolescentes, tem um fator motivador. Eu tenho um comportamento porque eu quero atingir algum objetivo. E das crianças não é diferente. Logo, a criança ela vai estar mais motivada para realizar as atividades da rotina, dependendo do fator reforçador, né? Que pode ser um elogio, pode ser um carinho, né? Pode ser um tempinho ali no videogame. Se a criança gosta muito de maçã, o lanche dela depois da atividade pode ser uma maçã. Então, você precisa, antes de tudo, compreender do que a criança gosta. E como que você faz isso? Você faz isso com a avaliação do gosto, que a gente chama. E eu trouxe aqui algumas coisinhas para a gente mostrar, né? Onde que está filmando? Aqui filma? Não, a imagem pega aqui. Então. Você coloca na frente da criança vários objetos e pede para ela escolher um. Não precisa falar nada para a criança, só bota os objetos e diz, agora você vai escolher o objeto que você mais gosta. De todos esses aqui, qual que você gosta mais? Aí a criança vai escolher um. Vamos dizer que ela escolhe aqui a língua de sogra. Aí você já sabe que brinquedos que ela possa manipular, soprar, colocar na boca, é muito interessante para ela, extremamente reforçador. Aí você pede para ela escolher mais um, você vai precisar de 3. Aí ela pega um boneco. Mais uma pista daquilo que a criança gosta, olha. Material sensorial que ela possa manipular, espremer, agarrar, né? E, finalmente, o terceiro. Vamos dizer que ela pega a bolinha de sabão. Então, nós estamos falando de uma criança que gosta de objetos sensoriais, que ela possa pegar, que ela possa brincar com eles, experimentar de várias maneiras. Então, esses brinquedos têm que ser mantidos o tempo todo, limpo e fora do alcance da criança. E você guarda numa caixinha. Quando você for propor as atividades, você vai reservar um tempo entre cada atividade para a criança pegar o brinquedo que ela gosta. Aí ela escolhe. Pode ser a bolinha de sabão, pode ser a língua de sogra, enfim. Certo? E aí você vai planejar a rotina com a criança. É muito importante que o que a criança tem interesse seja valorizado. Então, você vai organizar a rotina da seguinte maneira. Senta junto com a criança e organiza a agenda do dia. Aqui a gente vai trabalhar as tarefas que a criança vai realizar. Para cada tarefa que ela realizar, a gente vai marcando.
Vamos dizer que hoje nós vamos trabalhar a psicomotricidade, né? Psicomotricidade pode ser o quê? Recorte, colagem, massinha de modelar, pode ser amassar o papel para colar num desenho já estruturado, tudo isso já organizado antes. Por isso que você faz a agenda com antecedência. E essa criança, ela gosta muito de coisas sensoriais. Então, a gente vai trabalhar o quê? Massinha de modelar, tintura com o dedo, com a tinta guache. Aí você vai marcando tudo que ela já fez, que é para ela também ter o controle. Para as crianças, saber o que está acontecendo é muito importante. É uma forma delas controlarem o ambiente delas e ficarem menos ansiosas. Outra coisa muito bacana que você pode trabalhar com a criança é a régua de reforço positivo. Ó. Vamos dizer que na rotina da criança tem 3 atividades. Atividade sensorial, utilizando massinha, né, psicomotricidade. Uma atividade para coordenação motora fina, pode ser pintura, pode ser cobrir pontilhados. E uma atividade de música, musicalização. Para cada atividade que a criança realizar, você dá uma carinha feliz e ela cola aqui no velcro. Isso vai fazer com que a criança administre a atividade e aí ela ganha um super reforço positivo. 10 minutos brincando no tablet, 15 minutos vendo uma série legal que ela gosta muito, né? E isso vai fazer com que a criança persista na rotina, porque fica interessante. Não é só uma atividade que ela faz sem ter compreensão do que ela está fazendo, sem ter o controle do que ela está fazendo, mas uma atividade que ela faz motivada, gostando, interessada. É muito importante que você tenha regularidade, frequência nessa rotina, consistência, mesmo que a criança se mostre aversiva, né? A criança faz essas coisas, né, para tentar convencer você a desistir. Então, você vai de maneira amorosa, delicada, mostrando para ela o quanto é importante o que ela está fazendo, por que ela está fazendo isso. Né? Persistência, a atividade não deu certo hoje, amanhã você tenta novamente. Não deu certo amanhã, vai tentando outra. Flexibilidade. Às vezes, o que faz a criança desistir da atividade é a nossa falta de delicadeza. Né? Se aquela atividade que você está propondo, né, lá, o cobrir pontilhado, começou a doer a mãozinha da criança, e você insiste porque está achando que é manha, a criança vai ficar chateada. Ela vai começar a reclamar, o lápis vai quebrar, ela vai começar a sentir uma sede absurda, ela vai fugir da atividade. Quando você perceber que está havendo algum desconforto, você já retira da criança aquela atividade e coloca uma que ela tem interesse. Ou faz uma breve pausa e oferece as coisas que ela gosta. A bolinha de sabão, ou a língua de sogra, ou um brinquedo macio. Mas não insista demais se a criança está mostrando desconforto. Ah, mas e se for manha? Do mesmo jeito, se for manha, você dá uma água, deixa a criança se movimentar um pouco e persiste na atividade. Tá? É preciso ter, gente, leveza. A gente não pode trabalhar com a criança do mesmo jeito que a gente trabalha com o adulto. A gente precisa ter essa sensibilidade de entrar no universo infantil e aprender a falar essa linguagem para ensinar conteúdos relevantes socialmente. Tá? Alegria não pode faltar, então tem que ser divertido. É muito importante que você faça as atividades junto com a criança. Se for uma atividade de pintura, pinta junto com a criança. Se for de recorte, recorta junto com a criança. Depois faz uma colagem bonita com o que ela recortou e bota na porta da geladeira. Tudo isso é valorização desse material que a criança está construindo junto com você. É muito importante que tenha a integração sensorial. O que é isso, Marta, integração sensorial? Nós temos várias terminações nervosas ao longo do nosso corpo. É a nossa sensorialidade. Para nós, se eu sinto um toque aqui, imediatamente eu entendo, porque o meu cérebro dá esse sinal e me diz o que é.
A criança com deficiência, ela precisa de integração sensorial, porque a sinapse dela percorre várias áreas diferentes da nossa até chegar lá no cérebro. Então, quanto mais estimuladas as sinapses, mais rapidamente ela vai compreender o que está acontecendo. Daí é muito necessário que você ofereça atividades como essa aqui. Deixa eu ver a bagunça que eu estou fazendo aqui. Olha, isso aqui é para aprender as atividades da vida diária. Coisas que parecem ser muito simples para a gente, para crianças com deficiência é um verdadeiro desafio. Por exemplo, botar o cadastro e amarrar o laço sozinha. Você vai ensinar todo dia um pouquinho. Lá na sua programação, não vai estar 1 hora ensinando o laço. Vai estar 15 minutos com laço. Aí você coloca 10 minutinhos com quebra-cabeça, de acordo com a idade e com a possibilidade da criança. E também você pode colocar as atividades que ela gosta. Ó, 1, 2, 3 atividades que devem ser prazerosas para a criança. Não pode ser pesado, duro, rígido. Sabe que a criança ela vai perceber se você estiver assim. Aí você vai marcar, olha aqui, vamos marcar que você vai fazer isso aqui durante 10 minutos. Quando eu tocar um sino, você começa. Quando eu tocar de novo, você para. E depois você pede para a criança marcar o tempo para você, aí ela vai tocar a sineta, vai se divertir com você. Outra coisa muito bacana é a gente trabalhar com o abrir e fechar, né? Com a possibilidade de realizar essas atividades aqui. Ó, a criança vai montar sozinha, né? E depois você ensina ela a usar isso. Aqui é num brinquedo. Depois, ela vai generalizar essa habilidade. Como que é generalizar? É fazer essa mesma atividade aqui numa roupa de verdade. Que nem o cadastro. Ó. Você ensina a usar o cadastro. Aí, depois, aqui. Depois, você vai generalizar. Vai colocar no tênis, vai colocar numa roupa de verdade, numa boneca, num brinquedo, num boneco, tá bom? O objetivo é ensinar a criança a fazer isso em vários objetos. Tem os botões também para você brincar. Primeiro você ensina com botões de pressão, depois você ensina com o botão que tem em casa mesmo. Ensina aqui, depois ensina numa roupa de brinquedo, depois ensina numa roupa de verdade. Então, aos poucos, você vai ensinando para a criança várias habilidades. E não precisa ser tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia. Quanto mais diversificado forem as atividades, mais interessante vai ser para a criança. Não fica repetitivo, você não enche a criança de demanda, ainda tem as coisas que ela se diverte e vai aprendendo. Quanto mais divertido for esse momento, mais engajamento da criança você vai ter. A criança ela só vai engajar naquilo que foi extremamente agradável para ela. Por quê? Porque ela é um ser em desenvolvimento. Né? Para ela, as coisas que dão prazer são muito importantes. Perguntas? Vamos lá. Professora, a gente tem aqui um comentário da Dri Abreu. Ela comentou assim: esses 40 dias em casa, o meu autista está muito agressivo, então eu fico dosando as atividades. Eu uso as atividades da vida diária para ir treinando a fala, palavras, cantando música, etc. Ela está num caminho certo aí, Olha, professora? está no caminho certo, muito bem. Você acrescenta atividades sensoriais para ele. Uma maneira muito gostosa de acalmar é colocar numa bacia grande uma água na temperatura nem muito gelada e nem muito fria, né? E colocar um feijão antigo, né, que você não vai mais utilizar, e bota a criança para fazer assim com o pé lá. É extremamente relaxante. Outra coisa bacana de fazer com o autista é passar a esponja, uma esponja nova, suavemente nos braços. O seu autista provavelmente vai dando sinais até ficar bem irritado. Então, quando você perceber que ele está dando sinais, que ele vai se irritar, tira desse ambiente que ele está ficando irritado e coloca uma atividade inusitada, que ele vai ficar pá, entendeu? Surpreso. Ele não vai conseguir esboçar uma irritação se você apresentar uma coisa nova, interessante, que motive ele a participar daquela atividade. Uma atividade bacana é essa que eu te falei do feijão, a outra é da esponja. E tem também as atividades que ele deve gostar de autoestimulação, assim, né?
de massagem na cabeça, ou massagem na ponta dos pés, na batata da perna, sabe? Tipo uma aranha subindo, só que com força. Você não vai fazer tudo isso de uma vez, que você vai estar demandando demais. Mas cada vez que ele for apresentando uma irritação, você vai colocando uma atividade dessa. E aí, ver como ele reage, para você entender do que é que ele gosta mais, né? Outra pergunta? Professora, a gente tem outra pergunta aqui, que é a seguinte: qual atividade você recomenda para crianças que têm problema de locomoção? Ai, bacana. Para criança que tem problema de locomoção, que provavelmente faz fisioterapia, eu recomendo muito que não pare as atividades, que peça uma recomendação do especialista que cuida dessa criança, dos exercícios que podem ser feitos em casa. Nós profissionais da área, atendemos online, né? Então, a gente tem conversas com os pais pelo WhatsApp, né, de videochamada, pelo Skype, pelo Zoom. Peça uma sequência de exercício para cada dia da semana, para que essa criança continue sendo estimulada e sempre trabalhando com o lúdico. É muito importante. Então, os exercícios, né, com os músculos inferiores, né, com as articulações, abrir, fechar, subir, descer, tudo isso é importante. Claro que a criança vai precisar de um suporte. Você vai fazer isso junto com ela, né? Mas eu sempre recomendo que você peça uma lista de exercícios do especialista que acompanha a criança. Não pode parar as atividades. Professora, outra pergunta. Gostaria de saber, a pergunta que a gente tem aqui, gostaria de saber mais sobre os benefícios que tais atividades citadas podem trazer para as crianças PCDs. Qual atividade que ela está falando? Sobre as atividades que a senhora mostrou aqui. Criança com paralisia cerebral vai trabalhar a cognição, porque ela vai aprender como fechar as roupas e como isso vai deixá-la independente. O quebra-cabeça, ele ajuda no raciocínio lógico, tá? Claro que tem que ser de acordo com a idade, né? Além do raciocínio lógico, ao manusear as peças, a criança desenvolve mais a sensibilidade das mãos e o grupamento muscular, né? As atividades com as bolas de sabão ajudam na forma como as palavras vão sair, né? No desenvolvimento orofacial. Né? É claro que isso aqui, gente, são exemplos muito simples, né? Que a gente está falando. Coisas que vocês devem ter em casa, tá? Então, ajuda bastante nisso. Essas brincadeiras, professora, elas são indicadas a partir de que idade, até qual idade? Essas aqui, elas são indicadas a partir de 1 ano, né? Que é quando a criança vai conseguir segurar e aprender a soprar, né? Mas as outras, como essa aqui, do quebra-cabeça de letras, né? Essa aqui da Joaninha, que a gente vai ensinando para a criança, né? Formas e tamanhos diferentes. E aí ela vai, então, escolher e dar a resposta certa. Né? Isso aqui já é para criança de 3 anos em diante. Aqui a gente vai desenvolver o raciocínio lógico, a percepção das cores, a ideia do que é grande, do que é pequeno, do que está na frente, do que está atrás. Que é extremamente importante, né, para o desenvolvimento cognitivo. Bacana. Professora, eu queria que a senhora finalizasse aí essa parte de perguntas falando um pouco sobre a importância do projeto Acolher é Preciso para quem está em casa agora nesse momento de isolamento social. Então, o projeto Acolher é Preciso é uma parceria entre a Uninorte, o Propai e a Sejus, que é muito importante porque leva você que está em casa, ou mesmo que está aí no trabalho, conhecimento, informação, uma orientação que muitas vezes a gente tem dúvida em relação à organização do que fazer em casa, né, com as crianças e com os adolescentes. Então, quando a gente fala em acolher, a gente está dizendo, olha, nós entendemos o que você talvez esteja passando e queremos contribuir com isso. Muito mais do que só acolher suas dúvidas, nós queremos contribuir dando sugestões, orientando você. Né? E se você necessita de atendimento psicológico individual, existe o atendimento psicológico individual online, que você faz o cadastro no site da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos, Sejusc, sejusc.am.gov.br. Então, veja, o projeto Acolher Precisa, ele vai muito mais do que só orientar aqui, né? Ele lhe oferece um serviço também para que você possa receber os cuidados necessários nesse momento. Então, a gente vai voltando aqui para a gente finalizar a nossa live. Só acrescentando aqui o que a professora vem falando, eu vou aproveitar esse tema para falar que a gente está com
com um projeto super bacana também, com vídeos nas nossas redes sociais que estão sendo divulgados todas as quartas-feiras, dando dicas de exercícios, de atividades para quem estava fazendo atendimento pelo governo do Estado, pessoas com deficiências que estavam fazendo atendimento pelo governo do Estado. Esses vídeos estão sendo divulgados todas as quartas-feiras e tratam aí sobre vários temas que vão ajudar você que está em casa, você que tem algum parente ou você que é uma pessoa com deficiência. Então, com certeza vai agregar bastante aí nesse período. E, professora, eu quero agradecer a sua presença aqui. Tenho certeza que foi muito importante as dicas para quem está assistindo a gente agora nesse momento. E quero que a senhora deixe um último recado aí para quem está assistindo. Olha, gente, o último recado que eu quero dar para vocês é uma recomendação de livro, tá? Principalmente para os pais das crianças autistas. Esse livro aqui, Mentes Únicas, do Dr. Clay Brits e da Luciana Brits, que tem um site maravilhoso no YouTube, ele ajuda muito a organizar essa rotina que eu estou falando para vocês. Dá muita dica de como trabalhar o comportamento inadequado, aquele comportamento de birra, de choro, de irritação. Também ensina como você trabalhar a integração sensorial, que é muito importante para as nossas crianças, tá bem? E continuo aí à disposição, viu? Que precisarem, eu estou aqui, né? Uma satisfação enorme contribuir com vocês. Então é isso, gente. A gente chegamos ao fim a mais uma live do nosso projeto Acolher Preciso. Lembrando que as lives acontecem todas as terças e quintas-feiras. E na próxima quinta-feira a gente terá o tema que é Desafios do Idoso durante e pós-pandemia. Esse assunto ele vai ser tratado pela assistente social Lenise Bezerra, que faz parte do projeto Parceiros da Escola, o Propai. Então fica aí a dica para quem tem idoso em casa, né? Com certeza está um pouco apreensivo nesse período, porque a gente sabe que os idosos eles fazem parte do grupo de risco, então provavelmente eles vão ter mais problemas aí durante esse período. E a gente se vê na quinta-feira com esse tema e até a nossa próxima live. Muito obrigado.